É porque o minimalismo digital supera estratégias complexas e o marketing agressivo para marcas novas. Meu nome é Murilo e eu quero conversar com você por que algumas empresas elas estão gastando mais energia, mais esforço para fazer mais com muitas vezes mais velocidade e acabam gastando tempo, energia e não trazendo grandes resultados como marcas novas que estão simplesmente fazendo algo simples, eficiente, mas ao mesmo tempo que gera um crescimento muito exponencial para essas marcas novas que ganham um grande destaque. Acontece que o erro, primeiro, é tentar fazer tudo cedo demais. Às vezes a pessoa acabou de começar um negócio ou ainda não tem uma estrutura básica ou alguns elementos fundamentais e ela tenta fazer tráfego pago, conteúdo diário, ela quer fazer vários canais, Instagram, YouTube, Google, meu negócio e diversas coisas. Aí ela quer construir automações, funis complexos, muitos produtos, equipe grande e cedo demais. E assim, no final das contas é que a complexidade, ela pode sim é, ser aplicada em um negócio para gerar um crescimento assustador, mas isso tem um momento, porque não adianta você complicar algo que não tem uma base que é simples e que foi bem estruturada. Ou seja, as chances de você se perder no meio do caminho, adicionando um novo funil, uma nova tendência, ou uma coisa que só está funcionando agora, mas daqui 2, 3 anos isso vai parar de funcionar, ou daqui 2, 3 meses, ou 2, 3 semanas vai parar de funcionar, vai gerar um prejuízo para você. Porque você pode até acertar, por acaso, uma estratégia recente que está funcionando e que vai gerar um resultado, mas daqui a alguns dias isso para de funcionar, e aí? Você vai tentar buscar uma nova estratégia novamente para fazer dar certo, e você vai viver de estratégias mirabolantes ou tendências passageiras e nunca conseguir construir a sua base sólida que vai conseguir ter longevidade, mesmo se o seu negócio não conseguir acertar uma nova tendência. O que eu quero dizer é que tentar acertar tendências ou novas estratégias que estão funcionando agora, mas que vão parar de funcionar muito em breve, é uma alternativa que deve ser aplicada posteriormente, depois que você conseguiu fazer um funil único, eficiente, refinado e que tem funcionado de forma consistente. Porque ou você vai continuar sem previsibilidade, sem consistência e sem um crescimento previsível. Ou seja, a complexidade cria muitos pontos de falha. Então, quanto mais canais, são mais coisas para gerenciar. E sim, hoje nós temos inteligência artificial, inclusive eu aplico inteligência artificial no meu canal, nas minhas estruturas e para meus clientes. Se você tiver interesse, inclusive, em aplicar inteligência artificial, vou deixar um link aqui embaixo. Mas acontece que mais ferramentas também significa mais manutenção, mais custos, então mais risco. Ou seja, mais etapas é igual a mais lugares para dar errado. E também, óbvio, pode ser mais lugares para dar certo. Mas algumas coisas, elas funcionam e já foram testadas e aprovadas ao longo do tempo. E o tempo provou que essas estratégias são sólidas, consistentes e são funcionais e por isso você deve utilizá-las. Então, ou seja, no começo, aprender vale mais que escalar. Por quê? Não adianta você, muitas vezes, querer aplicar um monte de funil, sendo que você não usou um único funil, uma única estratégia e aprendeu durante a execução desse processo. Ou seja, você tem que aplicar, aprender, para depois você começar a escalar ou a expandir. Não adianta querer expandir se a fase, o fundamento, a validação não foi realizada ou testada. Ou seja, se você não sabe muitas vezes quem é o seu cliente-alvo, quais são as dificuldades que ele sabe, tem. Sabe quando muitas vezes você tem um filho ou você tem uma esposa e antes mesmo dela completar a frase, você já sabe o que ela vai falar? Você tem que ter essa mesma capacidade com o seu cliente. Antes mesmo dele abrir a boca, você já sabe quais são as dores dele, quais são as dificuldades, os desejos dele e o que ele quer.
porque assim você vai conseguir ter muito mais assertividade em outras estratégias complexas. Mas se você não tem nem esse fundamento de entender o seu negócio, de entender o seu produto, de entender o seu cliente, as coisas ficam muito mais complicadas de serem escaladas. Então, por isso, aprender vale mais que escalar. E eu até notaria isso, tá? O princípio de Então, primeiro, vamos lá, um público, um problema, uma oferta, um canal principal, um caminho de conversão. Eu tenho estruturado um negócio que eu não exibo aqui nesse canal do meu YouTube, mas que talvez em breve eu possa estar compartilhando. Inclusive vai ter um canal separado para esse um público, uma oferta, um segmento, um caminho, e para tangibilizar isso. E eu digo isso não só porque funciona ou porque é validado no mercado, que quando você está iniciando uma marca nova, um segmento novo, né, ou uma empresa nova, você deve ter um público, um perfil, um canal, enfim, tudo uma coisa direcionada. Porque eu já passei por isso também, de tentar fazer muitas coisas mirabolantes e perceber que quando eu focava em um público, em um canal, em uma solução, sabe, bem direcionado, eu tinha muito mais resultado, muito mais consistências e todos os meus amigos que eu via ao redor de mim que faziam as mesmas coisas, eles também conseguiam ter resultados ao longo do tempo. Então, enquanto nos últimos 3, 4 anos eu passei pulando de galho em galho, fazendo um monte de coisa, aqueles amigos meus que começaram lá quando eu tinha no início, eles focaram em uma coisa sólida, consistente e direcionada. Logo, eles cresceram muito rápido e depois eles começaram a abrir mais estratégias, mais funis e mais coisas. Outra coisa, tá? É questão que o minimalismo não é fazer pouco. Isso não é uma questão de ser preguiça, quando eu digo minimalismo, e as pessoas confundem um pouco sobre isso. Minimalismo não quer dizer, muitas vezes falta de ambição ou, sabe, pouca energia envolvida naquilo que você está fazendo. Minimalismo significa muito mais concentrar recursos. E o minimalismo também está muito, aqui nesse sentido que eu estou dizendo, com a palavra essencialismo. Inclusive tem um livro chamado Essencialismo, né? Que fala muito sobre você ter isso. E também tem um livro muito bom que chama A Única Coisa. Bom, estou citando esses livros aqui porque me ajudaram ao longo da minha trajetória e inclusive vale até reler ele e revisitar se você já conhece esses livros. Ou seja, é melhor fazer 2 coisas muito bem feitas, tá, do que fazer 10 coisas pela metade. E então, se você testa 10 funis, esses 10 funis provavelmente eles vão, sabe, tipo, nenhum vai se despontar. Porque você vai gastar recurso melhorando um aqui, aí você melhora outro aqui, outro aqui, outro aqui, e não constrói um desenvolvimento deles, sabe, de testar, melhorar, otimizar e depois reforçar e construir em cima disso. Então, entender que minimalismo vai muito além de ser uma pouca energia. Não, invista em energia, mas invista de forma concentrada, direcionada. Tá? E o custo escondido da dispersão. Muitas vezes, cara, você está ouvindo muitas pessoas. São muitos mentores, são muitas estratégias, são muitos influencers, são muitas pessoas. E eu não estou dizendo para você só me seguir ou só me escutar. Eu estou dizendo, na verdade, que você deveria ter mais atenção. E não é que um único mentor vai ter a solução mágica, mas é que escutar vários mentores, várias estratégias, acabam desperdiçando a sua energia e gerando mais confusão do que clareza, principalmente se você está no começo. Então, às vezes, é mais importante, inclusive, você escutar um mentor e os outros você só observa. Significa que, ou seja, o escutar você vai internalizar, você vai processar, você vai guardar e vai armazenar aquela informação. Os outros mentores, você simplesmente vai observar o que eles fazem, mas isso não necessariamente vai influenciar o seu negócio. Então, eu digo que muitas vezes a gente aprende mais com o que os outros fazem do que, de fato, com o que eles falam. Isso é muito importante. O perigo de copiar grandes empresas, tá? Às vezes você quer copiar uma estratégia de uma grande empresa, de uma grande instituição ou de algo assim, sendo que muitas vezes
ela já tem um capital, uma condição de ter vários influenciadores, de ter uma estratégia omnichannel em Instagram, YouTube, não sei o que, um monte de coisa, ou de já ter uma base consolidada que permita eles fazerem outras estratégias. Então, isso muitas vezes vai acabar desgastando você. Então, por isso que é importante você começar a olhar para marcas novas, que cresceram recentemente e entender o que elas fizeram que deram certo. Isso vai trazer uma capacidade de crescimento e um conhecimento e uma habilidade muito maior do que ficar olhando o que os grandes estão fazendo, quais são as estratégias que eles estão utilizando. Bom, o primeiro você tem que focar, a verdade, é construir um marketing como combustível, ou seja, ele muitas vezes é o que vai gerar atenção, que vai captar a atenção, que vai fazer com que você seja conhecido, reconhecido e demonstrado. E depois a gente tem a oferta como motor, ou seja, o combustível alimenta o motor. Então, se você tem uma oferta, ou seja, se você tem um plano de produto, de entrega, que você consegue transmitir isso para as pessoas, que você consegue apresentar isso com muita clareza. Talvez você pode ter até uma oferta que seja personalizada, mas a forma com que você apresenta essa oferta, a forma com que você apresenta esse produto ou esse serviço que você tem, ele é muito importante e é uma coisa que vai realmente fazer a máquina girar. A conversão, elas são as engrenagens do motor. Então, ou seja, às vezes para que o carro ande, ele vai ter que dar vários giros até você realmente dar o primeiro passo para frente. Significa que às vezes a conversão ela não vai ser no primeiro cliente, na primeira conversa, na primeira ligação, ela vai levar um tempo. Você vai precisar falar com 1, 2, 3, 4 pessoas. E é normal apresentar a sua oferta para várias pessoas até que o carro realmente comece a andar. O produto, podemos dizer que ele é o destino final, porque as pessoas elas precisam ter clareza sobre onde elas vão querer chegar com o seu produto. As pessoas não compram um carro simplesmente porque ele tem tantas cilindradas ou tal coisa, não, mas é porque a experiência, a transformação que aquilo causa nas pessoas. Significa que quando você vai comprar um celular, você muitas vezes não quer saber se ele tem um CPU, GPU, não sei o que, gigas de RAM e tal. Você quer saber, bom, esse celular ele vai atender as minhas necessidades? Ele vai travar? Ele vai ter armazenamento suficiente para o que eu quero? Ele pega sinal? A bateria acaba rápido? Ou ele dura vários dias? Eu vou ficar na mão com esse celular? Ele vai quebrar? Ele tem garantia? Então, ou seja, você avalia a questão da confiabilidade, da segurança, e não só do aspecto ali de, nossa, isso aqui tem uma característica técnica que vai me ajudar e me auxiliar. Antes de buscar mais tráfego, ou seja, de mais alcance, mais reconhecimento, você tem certeza que hoje a sua conversão, o seu ticket, a sua margem, a sua retenção, indicação, fechamento estão bem alinhadas, estão bem ajustadas? Porque às vezes querer colocar mais tráfego achando que vai resolver, talvez não resolva. Significa que talvez você vai estar mais desperdiçando um volume de tráfego do que aproveitando hoje que você tem. E sim, você pode ficar reconhecido e melhorar o teu marketing, mas o marketing não é a mesma coisa que o teu branding, porque o branding ele vai gerar uma conversão mais fácil. Vou dar um exemplo claro. Imagina uma grande empresa com um grande nome e você agora pensa que o vendedor dessa empresa ele vai vender um produto ou um serviço para essa grande empresa. E qual é a facilidade que ele vai ter? Bom, essa é uma grande empresa com um grande nome, reconhecida, com destaques, com confiança no mercado, estabelecida. Esse vendedor ele pode ser o melhor vendedor da empresa. Só que se ele estivesse vendendo o mesmo produto para uma empresa desconhecida, com certeza o processo de venda dele seria muito mais difícil. Só que o que foi responsável por facilitar a conversão do seu melhor vendedor
no caso desse vendedor, dessa grande empresa, não é o fato dele estar tendo mais marketing ali ou ser um bom vendedor, mas foi de ter uma construção de marca, uma construção de reconhecimento, e isso se chama branding, significa construção de marca, seja marca pessoal, seja marca institucional. O importante é que se tua empresa já tem os seus melhores vendedores, suas melhores estratégias, processos bem definidos, estrutura comercial, ir para o próximo passo, sim, mas para você que está começando, cara, foca no minimalismo. Então, às vezes, você quer construir uma grande marca, construir uma grande empresa, mas nesse início, talvez o mais importante é focar em aprender a comprar e a vender. Ou seja comprar tempo, seja comprar produtos do seu fornecedor, para depois transformar isso em algo realmente mais fácil na hora de vender. E o processo de vender pode envolver construção de marca, sim, mas muitas vezes isso no início não é o fundamental, não é o principal, mas é entender pessoas que estão precisando de uma solução, contar uma história para essas pessoas e entregar a solução para ela. E quando eu digo contar uma história, não é mentir ou inventar a história, não. Contar uma narrativa, então, do porquê que teu produto vai ajudar ela, como aquilo ali resolve as necessidades, os desejos dessa pessoa, entende? Então, bom, a simplicidade, quando bem aplicada, ela se torna uma vantagem competitiva, porque você acaba decidindo mais rápido, testando mais rápido, você aprende mais rápido, corrige mais rápido, gasta menos, precisa de menos gente, menos ferramenta, menos estrutura, menos. Cara, enfim, são menos desvantagens e mais vantagens. Empresas pequenas ganham velocidade quando evitam a burocracia. Agora, se você quer estruturar a tua empresa como se fosse uma grande corporação desde o início, você está perdendo a tua maior diferencial competitivo, que é a tua simplicidade, que é a tua facilidade de testar e de implementar e de execução. Essa velocidade, hoje, ampliada com a inteligência artificial, cara, te dá uma grande vantagem na frente de várias e várias pessoas. E o growth, ou seja, o crescimento agressivo, ele na verdade não é ruim, ele é bom. Só que fazer isso no momento errado que é o problema. Primeiro a gente precisa validar, otimizar, melhorar, identificar o erro do produto, como melhorar a experiência do cliente, para que quando você for escalar, você tenha menos churn, que você tenha menos reembolso, que você tenha menos reclamações, menos gestão de crise. Agora, o importante é você concentrar em um canal, em uma aquisição, em um público, dominar isso muito bem e depois diversificar seus canais, depois diversificar as outras informações. Só que a pergunta certa em vez de o que podemos adicionar, a gente tem que pensar o que já está funcionando e que ainda pode melhorar muito. Isso vai perceber que você vai conseguir ter mais energia, mais foco, mais concentração. E, bom, só para finalizar, uma marca nova não precisa estar em todos os lugares. Ela precisa encontrar uma forma simples, lucrativa, repetitível e previsível de conquistar clientes. Porque primeiro você encontra essa máquina e depois você coloca combustível para crescer e expandir. Bom, obrigado por você ter assistido aqui. Se você gostou, se inscreve no canal.